mais, você tá pensando mais demais, rápido eu tô pensando. Você não tá conseguindo transpor as palavras. Pronto? Vamos lá. Há 20 horas. Vamos lá. Vamos que vamos então, né, meu querido? Então, 1, 2, 3 e... Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Projeto Saber Livre. Estamos no episódio número 8, gravado aqui nos estúdios da FPL Educacional, na cidade de Pedro Leopoldo. E eu ao meu lado, como sempre, o meu queridíssimo amigo, companheiro, sócio e tudo mais. E tudo mais. Felipe Felpix. Chora, fala comigo. Você tá bom, meu filho? Caminhando. Caminhando? Graças a Deus. Como é que tá a estrada de Matozinhos, Pedro Leopoldo? Péssimo. O governo Zema tá arrebentando com tudo. Vamos pontualmente. Seguir pare, tá complicado. Vou ter que cortar esse pedaço, você sabe. Não, né? não vou cortar. Hoje é diretão, não vai ter corte nenhum, Nossa filho. senhora, vai Mas dar é ruim desesperador. Só um Não, parênteses, cara. Eu tá péssimo. quase morri 2 vezes nessa estrada. demais. Não, mas tá ruim mesmo. Sério. Por 2 vezes. A gente tá ficando em média aí 40 a 45, 1 hora parado, não seguir pare. Não dá, velho. Aí tem que cortar por meio dessa mataiada fora. Eu tava aí, até nos bares xingando aí. mais Não, cedo dá não. com a nossa... Tava desabafando com a nossa convidada. Parece que eu sou amigo dela há 10 anos já. Já. O cara mora em Pedro Leopoldo, não conhece os atalhos. Uma vergonha. Falou mesmo, falou mal de você, admito. Canalha. Enfim, o foco não é nosso. O foco é a O nossa começo tem convidada. que ser, o começo tem que ser. Filho da Enfim, mãe. bom, mantendo a nossa tradição, qual é a nossa tradição? Sempre conversar com mulheres. Eu tô falando, tem 10 anos que eu conheço ela. Falei que a gente tá parecendo o pod delas. Eu só converso com meninas aqui. Né? Pra você ver que bacana. Bom sinal. Ótimo sinal, colocando no lugar onde a gente deve estar sempre. Sim. Protagonismo. Colocando as mulheres como protagonistas. Isso. Enfim, mantendo essa nossa lógica e mantendo também, aproveitando as pessoas que moram em Pedro Leopoldo, no Vetor Norte, Lagoa Santa, Matozinhos, toda essa turma, dá destaque para essa galera que do lado de cá, nós temos uma convidada muito especial. Ela pediu para falar o nome dela. E eu esqueci. Você já o nome dela. esqueceu, né? Eu também já. Porque não é difícil, mas eu vou tentar Mas falar. é difícil, ninguém acerta. Vamos ver se vai Eu conseguir. vou tentar falar aqui. O seu nome é Aira. Não, Errei. Aire. quase. Araie. Araí. Gente, não é Araie. difícil, eu não sei porque as pessoas erram. É. Araie. Não tem acento, mas é Araie. Araie. Não é Araiá. Pois é. O povo às vezes me chama de Ariane, Arieli, mas é Araie. Então, nossa convidada muito especial, moradora de Pedro Leopoldo, Araie. Seja muito bem-vinda, Araie. Como é que você tá? Eu tô bem, mas não moro em Pedro Leopoldo. Sou nascida. Nascida em Pedro Leopoldo. O que é mais importante do que morar, né? No contexto de hoje, na verdade. Nascer é mais... É. Já gostei. Pesado, hein? Já gostei disso. É mais Nascer... importante. Nascer, pertencer. Né? O morar a gente vai pertencendo de outras maneiras, mas o nascer vai estar com a gente a vida toda. E se Aquela você... história. Aí já vou perguntar. É. E se você não nasce, mas vai morar e se sente que pertence àquele local? Tem algum significado ou não? Tem também, porque você vai poder resgatar também a ancestralidade daquele lugar que você vai passar a pertencer. Mas de onde você veio, não tem como. Porque ali, como a gente carrega a herança dos nossos pais no nosso olho, da nossa boca, a gente também herda a história de onde a gente nasce, né? Então é o pertencimento que vai além. Doideira, hein? É. Aí, ó, já comecei. Por isso Música que eu, de fundo, é, música de por isso que eu fundo. falo, pra gente entender quem a gente é, Uhum. a gente tem que saber de onde veio. Sim. Porque a gente vai saber pra onde a gente vai. São processos. Bacana. Por isso que eu fico muito feliz de vocês terem me convidado, né, pra esse podcast, principalmente por ser algo que tá nascendo aqui em Pedro Leopoldo. E vida longa pra vocês. De verdade. Como é que junto. fala? Posso falar amém? Axé? Ou como é que fala? Axé. Axé. Axé, moio. Axé moiô. Pô, e agora só um parênteses sobre de onde realmente nasce daqui, tá? As Sim. ideias brotam do caminhar de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, No centro. reuniões na Pampulha, em Belo Horizonte, mas o pontapé inicial, né, os contatos, tudo nasce dentro da cidade de Pedro Leopoldo. Um abraço pra Casa do Caminho pro Fernando. Casa do Caminho, verdade, Casa do Caminho, né? Casa do Isso. Caminho, eu acho ali o ponto principal, né, desse processo. Mas, antes de aprofundarmos mais sobre essas questões, Sim, senhor. você, Araie. Araie, acertou. Não vou errar mais. E se eu errar, você me puxa a orelha. Formação, ou você já assim, pô, eu já tô aqui, nasci desse jeito, ou Já nasci antes de- feita, já nasci nasci pronta. feita, ou tem um processo por trás onde você se conheceu, onde as coisas caminharam. Sim, formações, né?
No caso da formação, É, a formação acadêmica básica tem ou tenho. é a partir dela? Só pra você entender. Sim, A maioria dos nossos convidados certo. descobriram-se quando estavam na academia. Ah, eu Ótimo. não me achava negra. Aí quando foi pra academia, opa, eu sou negra. Aí eu não me sentia tão escritora. Escritora. Até Sim. pra sair da academia. Sim. É legal. Esse Eu precisava romper, eu precisava entender algumas coisas. A academia ajudou. Então, eles estavam lá na academia. Não quer dizer que o conhecimento tradicional não é importante. A gente não está Não, falando sim, eu isso. entendo. Mas a academia tem esse espaço também de poder se encontrar e a partir daí você tomar alguns rumos. Ótimo. Você teve esse processo também? Tive esse processo, né, na minha segunda academia, porque eu comecei estudando veterinária, fiquei 2 anos estudando veterinário, por diversos fatores acabei abandonando o curso, porque na verdade minha vontade sempre foi trabalhar com arte, mais especificamente com teatro. Legal. Mas eu tinha na minha cabeça o teatro como algo muito comercial, né? Nossa, eu vou entrar na faculdade de teatro, vou fazer novela, vou fazer filme, vou estar nesse lugar de destaque, né? Aquela coisa assim da minha mais juventude também, do ego, da visão, altos pensamentos. Eu entrei no teatro pensando nisso, mas era algo que eu amava e já fazia parte de quem eu era. Só que entrando na faculdade de teatro foi onde eu me descobri diversas coisas, né? Desenvolvi minha sexualidade, né? Então me entendi como mulher bissexual, me entendi como mulher negra, ainda assim com pele clara, então sempre entendendo. Primeiro eu falo, quando a gente se entende negra, a gente tem que entender todo o processo do Brasil e entender primeiro o nosso privilégio. Até onde vai nosso privilégio para entender o nosso lugar dentro da sociedade, o lugar de fala. Então foi lá que eu me entendi mulher negra de pele clara. Foi lá que eu também entendi que teatro, na verdade, prioritariamente era educação e que faz uma falta do caralho para a juventude, para a educação básica em si, é transformador. E descobri o teatro como ferramenta de educação, de educar, mas também de me educar perante ao mundo, né? E de transmitir muitas coisas do que eu sou para o outro e também absorver o que o outro é para mim. Foi quando eu encontrei a espiritualidade. Né? No meu segundo período de faculdade, já comecei lecionando na época o MEI, né? Hoje é EMEI, mas na época na UMEI, da UFMG, na qual todos os temas centrais eram afro-brasilidades e povos originários, né? Então comecei a estudar tanto a cultura afro-brasileira quanto a cultura indígena. Legal. E aquilo foi me encantando. Junto de um período que eu tinha perdido a minha avó materna, que era uma segunda mãe para mim, e essa questão da espiritualidade começou a ficar muito latente, né? Então, tá, o que é isso? Perdi uma pessoa, o que é morte, o que é vida, quem sou eu nesse espaço, que tanto de história é essa que eu desconhecia, que me pertence. E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo outros trabalhos. O primeiro deles foi na Lagoa do Nado, CCPJO. Sim. Não, desculpa, Lagoa do Nado é CRCP com a CCPJO, que é uma casa de umbanda da Lagoinha, na qual eu fui curadora de uma exposição deles. Ah, que legal. Dali tudo deslanchou. Que eu entendi que, pra mim, arte, ritual, espiritualidade, social não se separam, né? Então, hoje eu sou um corpo artista, mas que vive a espiritualidade em diversas esferas, não só religiosa, né? Mas aí a academia mudou tudo. A segunda academia. A primeira, na verdade, foi um despertar de muita loucura, que também... Enfim. Deixa lá, né? Deixa lá. Se a gente tiver tiver um outro assunto, um outro tema, a gente entra na veterinária. Mas, sim, me moldou e me trouxe até onde eu estou hoje. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pra você, qual que é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Eu consigo exercer a espiritualidade dentro da religiosidade? Não, sim, talvez. Onde você se encaixa? Ou se você não encaixa também, tudo bem. Eu sei separar hoje em dia muito bem as coisas, né? Até mesmo porque eu nunca tive religião, né? Fiz primeira comunhão, fui batizada, fiz até crisma, mas, tipo assim, resultado da minha família ou de lugares que eu realmente estudei. Mas eu nunca fui cristã, que ainda hoje é a base, né? Do nosso país, do mundo todo. Então, nunca tive religião, nunca me denominei nada, até o momento que eu comecei a conhecer afro-brasilidades, né? E mesmo depois que eu entrei nas religiões, que eu já entrei em mais de uma, né? Depois que eu entrei nas religiões, eu fui entendendo que religião e espiritualidade são coisas completamente distintas.
Mas você pode exercer espiritualidade dentro de religião? Pode. A religião pode exercer a espiritualidade? Pode. Mas hoje eu vejo religião e espiritualidade em lugares bem diferentes, né? Hoje eu faço parte de um culto, que pra mim eu não considero uma religião. Culto pra mim é uma coisa mais complexa da gente conversar. Não que religião não seja. Mas me sinto espiritualista, né? E pesquisadora disso, não pesquisadora acadêmica, mas de vivências de vida. Mas, sinceramente, pra mim, religião, o que difere a religião hoje que a gente vive da espiritualidade é que a religião é um mercado. Sempre foi. O cristianismo tá aí pra provar. Saca? Sempre foi. E isso vai existir dentro de qualquer religião. Qualquer religião é um mercado. De diversas formas, sabe? Espiritualidade não. Espiritualidade pode envolver muita coisa relacionada a crescimento, inclusive financeiro, Sim. despertar evolutivo, amoroso, porrada da vida, enfim. Mas espiritualidade não é um mercado, né? Faz parte do mercado religião, dependendo como a gente aplica isso, mas são coisas diferentes. E espiritualidade, pra mim, é inata do ser humano. Todo ser humano é espiritual, independente do que ele acredite. Sim, sim. Mesmo se ele não acreditar em nada. Nós somos fisicamente, cientificamente, 3 esferas: corpo, mente e espírito. Não tem como o ser humano não ser espiritualizado. Eu tava lendo um texto há um tempo atrás sobre essa diferença, muito legal. E aí, assim, sabe quando você vê o fenômeno, exemplo, geográfico rolando, e você fala, caralho, isso é ser espiritual. Você fala, poxa, é isso, cara. Você, tipo, isso é ser espiritual. Cara, meu avô falava uma parada muito doida sobre espiritualidade. É o seguinte, que às vezes a manifestação espiritual é você estar jantando com sua família e você estar tudo em paz. E naquele momento, um pequeno momento de paz ali, onde todos integrados, vivendo aquele... De maravilhamento, né? Sim. E ele fala assim, aquilo ali é um momento de espiritualidade. Louco. Como o oposto também. Sim, pode ser. Pô, pesado, hein? Mas é a verdade, Legal. a gente não é uma coisa só. Como o oposto. O maravilhamento é, mas digamos, o que é o contrário disso. O horror, o ódio, a raiva, também é espiritualidade. E é onde muita gente acaba se atropelando em religiões, dependente de qual seja, de ser muito radical. A gente não é só bem, a gente não é só mal. Isso é moral, é dicotomia, são coisas diferentes, entendeu? Fritando, né? Mas o meu Exu fala uma coisa que eu aprendi com ele, que é isso: viver é aprender a sentir prazer na dor, porque a vida dói. Então, a vida não é só maravilhamento. Então, você, no meio de uma dor, você conseguir maravilhar-se com alguma coisa, é muito foda também. Aí que a espiritualidade mora, assim. Exemplo extremo: você perdeu alguém que você ama para um caralho, tá ali no momento de um velório, sabe, de alguma coisa, mas de repente você consegue se maravilhar, não sei, com algo nascendo naquele contexto. Roxo lá do cemitério. Isso é muito louco, a dor mora aí, mas o maravilhamento espiritual também, sabe? E é legal esse assunto, porque... É profundo. Não, muito profundo, e assim, e trazendo o IBGE, agora ele trouxe o censo de 2022, ele falou sobre as religiões. E o ponto que eles deram muito destaque na mídia sobre a diminuição dos católicos, o aumento dos evangélicos. Ok, é a mídia, que a gente sabe que é o mercado. É o mercado. Eita. Mas tem um outro dado, cara, que é o seguinte: aumentou o número de pessoas que se consideram sem religião. E o IBGE deixa claro, o fato de não ter religião não é que o cara é ateu, ele tem a fé dele. Sim. Ele tem a fé. Ele tem a fé dele, não usou a palavra espiritualidade. Sim. Mas ele tem a fé dele, mas ele não segue nenhuma outra ideia de religião, apenas a fé que ele acredita. E também o número de pessoas que são consideradas de outras religiões, que é no caso o espiritismo, e aí eles consideram, e também as religiões afro-brasileiras, que é o Umbanda e o Candomblé. E também outras religiões, no caso indígenas, e umas que também que não entraram, como o Candomblé e o Umbanda, mas eles colocaram num grupo maior. Isso é muito legal, essa sua fala por causa disso, porque mostra que já existe também alguns grupos que estão começando a entender que é necessário, que existe também outros caminhos, né? Exatamente, não só uma religião ali prontinha, preparada, que de alguma forma vai resolver a tua vida. Sim, porque é geralmente o que a religião faz. Vem pra cá, vou resolver a tua vida. O legal não é assim. dos dados do IBGE é isso, porque o IBGE,
ele não fala assim, as pessoas nasceram com uma outra ideia, não. Ao longo de 10 anos, a população tomou decisões que alteraram o perfil demográfico do Brasil. E isso essa mora em discussão é louca, cara. várias raízes, desde a educação, a pertencimento, a luta originária, principalmente, né, nos últimos anos, ganhando mais força, ainda não o suficiente, porque é uma luta eterna, mas fazendo muita diferença também. As coisas sendo mais expostas também, né? Racismo, intolerância religiosa. Sim. Então, isso acaba que tange, né? Tira as máscaras. Sim. Né? Pra quem tá de um lado e quem tá de outro. Esse debate aí tenho religião, não tenho, lembra muito a faculdade, porque assim, a gente tem aquela discussão da teoria da história, né? Da filosofia que envolve a análise do tempo ali e tal. E aí eu tinha uma colega de sala, não existe mais, enfim, não somos mais colegas, mas ela, tipo, tinha um aluno da nossa sala que falava que, eu sou fora do padrão, eu sou sem não sei o quê, eu estou fora da ideologia. E ela jogou um ponto desse na aula assim, tá, tudo bem, você tá contando aí que nós temos várias caixinhas, que seriam a religião. Mas quando você se denomina fora, você não tá numa outra caixinha, não? A caixinha do fora. E aí, o cara ficou bugadaço, peraí. Não, eu sou fora da parada. Ela falou assim, tá, mas até pra você ser não religioso, você tá usando um parâmetro, que é o da religião. Então, assim, o cara ficou pistola e deu uma confusão, mas assim, foi doido. Viagem, tá? Viagem. Sim. É diferente, né, velho? É diferente. É diferente, assim, a gente fica pensando ainda mais sobre a religião, que a gente cresce sem poder falar de religião, né? Religião e futebol são coisas que você não... política. Não se discute. Não se discutem, né? E política. E hoje o mundo precisa disso, né? Quanto mais as coisas acontecem no mundo, mais a religião, a política e o futebol devem ser discutidos. Essa fala foi doida, tá? Demorou 8 episódios, mas só tem uma filosófica. Chegou, né? Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o grande momento. Mas enfim, aproveitando a sua fala, porque você já deu algumas dicas aqui, qual que é a sua religião. Sim. Aproveitando alguns números do IBGE, você se sente segura eu vou dizer falar, mas eu acho que tem uma palavra melhor do que isso. Se colocar como alguém da sua religião, que a gente nem comentou ainda, né? É todo um segredo. A sua religião, você se sente segura? Porque a gente sabe que existe uma violência, existe ataques, existem isso, aquilo outro, rede social e tal. Você consegue caminhar assim, sabendo que, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo? Ou sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, assim? Consigo hoje tranquilamente. Foi uma construção, mas consigo tranquilamente. Até mesmo porque eu entendendo o mundo que eu vivo, junto com a religião da qual eu fui pactuada, porque é um pacto, eu sei aonde eu devo ou não andar e como me portar nos lugares. Né? Então, vamos supor, né? Minha religião, que é a Quimbanda, a mais temida do Brasil. Do diabo. Se eu vou fazer uma oferenda em um cemitério de madrugada, eu sei o risco que eu tô correndo ali. E eu sei do risco que eu estou correndo ali, inclusive com a força que deveria me defender, né? Vulgo polícia. Então, já saio de casa totalmente preparada, com o tempo que eu vou fazer, como lidar perante a situação e ciente dos meus direitos, porque eu tenho direito, né? Os direitos não podem ser tão aplicados todo dia, mas eu sei. Então, quando eu sei dos meus direitos, fica mais fácil eu lidar com algumas situações adversas, né? O que acontece, né, o que vai levar para outro caminho também de conversa, é que em algum momento, em lugares, espaços que eu trabalhei, inclusive em Matozinhos, né, a minha religião, que nem era a Quimbanda que era tratada, que era meu outro lado, que era o lado do Candomblé e do Xexelabá, que eu também faço parte dessas vertentes. Ou seja, eu tenho mais de uma religião, e isso não tem problema nenhum, porque são coisas distintas, e eu sei onde cada uma me cabe. Mas que eu não podia falar, porque senão eu sei que eu poderia ser demitida, né? Em outros contextos, eu já trabalhei em loja, em shopping também. Eu não podia falar, porque senão podia ter algum atrito. A galera sabe. A galera sabe. A galera sabe, né? Mas sabe enquanto a gente fica quietinho, né? Às vezes não ensinando a criança aquilo que você sabe, ou às vezes não transparecendo ali pro seu cliente ali, classe A que você é, né? Não vai poder usar, né, o seu fio de contas. Sabe assim, né? Então, a partir do momento que eu me reconheço, não só enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto ser, quando eu reconheço que isso também é a minha profissão,
Então hoje eu não tenho mais nenhuma preocupação em relação a isso. Empreender nisso. Sim. Eu queria falar de empreendedores, mas agora espera empreendedorismo. É. Agora é o momento curiosidade. Tô fritando aqui. Não, agora é o meu momento curiosidade, porque é o que eu disse no início. Quando eu olhei no Instagram dela, eu falei, caramba, velho, eu preciso conversar com essa moça, né? Porque Sobre essas coisas. Sobre essas coisas, né? Eu preciso, porque é construção. É. Né? Eu quero construir esse conhecimento. Educação. Cultura. E a ideia é livre. E por Desconstrução. E por isso que nós estamos aqui. A ideia do saber livre é esse, é espaço para todo mundo. Né? E principalmente para aquelas religiões, culturas que têm pouco acesso. Né? Então, consegue explicar assim, o que é um quimbanda? Sim. Depois você vai ter que falar que o nome do outro é o Ixexelabá. Ixexelabá. Mas por enquanto... Lagbá. Por enquanto, quero saber o que é o quimbanda. Porque candomblé já é mais comum, né? Agora, quimbanda e Ixexelagbá. Só para candomblé. Um abraço pro candomblecista Elvis. Sim. Estamos te esperando aqui, tá? Agosto ele tá de volta. Agosto. Amém. O terceiro integrante. Né? Ah, sim, você falou. O terceiro. Ele tá de uns dias de licença. Abraço. E ele tem uma relação... Ele ia gostar. Tipo, não, se ele tivesse aqui, eu estava lá. Ele tava empolgado. Eu estaria no pó, nos bastidores. Na assistência. Na assistência. Não, hoje eu ia fazer questão, mas, enfim. Mas, antes disso, por quê? Existe a confusão de candomblé com umbanda. Então, tem gente que acha que é a mesma coisa. Branca. Branca, famosa. Aí tem a galera da mesa branca, não tem isso também? Tem. Tem mesa preta também? Mesa preta. Aí, mesa preta. E aí... Eu já tinha lido algo sobre Quimbanda, mas quando eu vi algo assim, Quimbanda, eu falei, opa, quero saber. Então, ok. O que seria o Quimbanda? E se puder falar um pouquinho do Umbanda e desse outro que eu nem sabia. Ixexelagbá. Eu vou tentar resumir, né? Porque o buraco é muito fundo, né? Vou tentar dar uma pincelada, vamos ver se eu consigo usar uma metáfora, talvez, mas assim. Primeira coisa que a gente tem que entender. Dentro da Quimbanda, dentro do candomblé e dentro da Umbanda, existem mais de uma vertente, né? Porque se a gente entender o Brasil enquanto diáspora, a gente entende que quem formou o Brasil não foi um único povo. Sim. Inclusive contexto África, né? Os diversos povos vieram para cá Bantus, vieram para cá Yorubás, vieram para cá Jeje, Yorubá dentro do povo Banto, mas também mais separado. Então, tipo, realmente, historicamente falando, não dá uma aula, não, dá um curso, né? Sim. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Dentro de cada uma dessas três que você me perguntou, tem diferentes. Então, hoje eu vou falar do que eu tenho propriedade para falar, né? Que é do candomblé no qual eu fui iniciada, que é o candomblé Queto, ou seja, já diz, candomblé Queto, nação Queto, lugar específico da África que engloba esse povo Yorubá, né? Uhum. Dentro da Quimbanda, eu sou da Quimbanda Congo. Então, dentro da Quimbanda Congo, mesma coisa. Congo, África, né? Uhum. Esse povo, essa região, próximo de Angola, enfim, essas influências. E a Umbanda, o que eu posso falar é até onde eu me simpatizei, porque eu não sou da Umbanda. Então, eu acho muito bom falar nisso, porque nenhuma verdade absoluta. O Brasil é muito, e eu não vou conseguir explicar tudo aqui, até mesmo porque não me cabe. Não cancelem ela, tá? Não me cancelem. Não vou cancelar, Importante. Não me cancelem, não não cancelem. De falar alguma Na verdade, coisa também e ou tal. se cancelem, também foda-se. Cancelamento também é bom, entendeu? Dependendo. Quem não é visto não é lembrado. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É verdade. Mas, enfim. Então, começando pelo candomblé, que foi a primeira contato que eu tive mais sério, né, de pactuação. O candomblé, basicamente, ele é resultado também dessa diáspora, né? Ela é uma religião brasileira, não africana, que veio de influências africanas, né? Então, cada candomblé vai ter um lugar. Mas dentro do candomblé, geralmente, você tem o quê? Prioritariamente, culto aos orixás. E a específica, um panteão de orixá específico. O que é um panteão? Geralmente, no Brasil, dentro do Queto, por exemplo, a gente tem 16 orixás principais. Né? Dentro de um candomblé, por exemplo, Jeje, não vai chamar orixá, vai chamar os vodus. Dentro de um Angola, vai chamar Inquice. Então, são diferentes Por isso regiões. Que o Elvis falou Inquices aquele dia. Então ele provavelmente deve ser do Angola, é Inquice. Então, por exemplo, Legal. Então, por exemplo, no candomblé Queto, que vai se chamar Oxum, no Jeje não, no Angola... Esqueci o nome, tá vendo? Tem um outro nome pra essa orixá, é uma outra energia. Uhum.
Não vou me adentrar porque não é de onde eu vim, mas só pra vocês entenderem. Sim. Primeira coisa, dentro do candomblé existem essas diferenças, mas o candomblé prioritariamente vai ser culto a orixá. Orixá é divindade africana, que chegou no Brasil e sofreu várias maneiras de sincretismo religioso. No candomblé, o sincretismo não vai ser tão forte quanto na Umbanda, né? Por exemplo. Vai ser menor. Isso é uma regra? Não, porque cada casa é uma casa. Pode ser muito bem que você vai chegar num casa de candomblé e ver um Jesus Cristo lá em cima, mas é mais raro, entendeu? O que na Umbanda acontece muito. Algumas casas do candomblé também vão trabalhar com o que eles chamam de catiços. Eu hoje não gosto dessa nomenclatura, porque catiço vem de um termo, se você for ver historicamente, né? Levemente racista. Então não uso mais, mas liturgicamente é o que geralmente se fala. Então, o que são os catiços? Vão ser Exu, Pombogira, né? Ou as outras linhas, Preto Velho, Marinheiro. Alguns candomblés vão trabalhar com isso sim, mas não todos, porque principalmente Orixá. Ponto final, candomblé. Dentro do candomblé também, por ter essa pegada mais africana, com menos secretismo, a principal diferença que todos apontam é o corte animal, a imolação, né? Animal. Que por lei é permitido. Que por lei é permitido, muito obrigada. É mesmo? Por lei é permitido. Para as não religiões de matriz africana é permitido. Ó. Eu vou procurar aqui, peraí. Mas não é lei. Estou sem dos meus direitos. É. E a principal diferença é essa. Isso significa que em casa de Umbanda você não vai ter corte animal? No. Não significa, né? Por isso que a gente não pode falar que a principal diferença, gente, é a raiz. É de onde vem, como ela vai se construir no Brasil. Agora, já a Umbanda é outra coisa. A Umbanda, a gente vai ter a Umbanda tradicional, a gente vai ter a Umbanda sagrada, a gente vai ter a Umbanda mesa branca, a gente vai ter kardecismo com linhas de Umbanda. Então, a Umbanda, ela das religiões, não era para ser assim, mas é a que mais se fortificou e fortaleceu através do sincretismo. A Umbanda é anterior, eu nem lembro o nome do cara, um cara que fala que fundou a Umbanda, que é um branco que fundou a Umbanda. Não foi ele, já é anterior. Mas foi a Umbanda dele que foi mais disseminada, por ser mais aceitável, né, socialmente. Mas não significa que a Umbanda também não tenha sua raiz. Mas a principal diferença da Umbanda ela vai trabalhar principalmente as nossas ancestralidades brasileiras. Então vai desenvolver, vai ter orixá? Vai ter orixá. Você vai ter orixá diferente? Vai ter. Mas as ritualísticas são diferentes, o modo que o orixá vai agir ali na vida daquele adepto vai ser diferente, mas o desenvolvimento principal vai ser o quê? As outras entidades. Outra diferença importante é que candomblé você não vai ver atendimento. Candomblé você vai ver gira de orixá, né? Oxum, vai ver saída, iniciação de santo, festas para orixá. Na Umbanda não. Na Umbanda você vai ter a caridade como base de atendimento, né, evolutivo das pessoas que estão ali só passando. Então você vai ter atendimento de Preto Velho, vai ter atendimento com Exu Pombogira, marinheiro, caboclo, boiadeiro. Tipo um passe mesmo de casa de kardecista, assim? Mais complexo. Mais complexo. Mas é tipo. Tipo isso. Tipo, que é bom eu falar que é Mas tipo isso, que aí eu já vou entrar na Kimbanda pra vocês entenderem a maior diferença, né? Entendi. Mas é tipo, são passes, né? São passes, Uma são troca de giras. energia ali, mas... Entendi. E tudo tem tradição, cada caso é um caso, tô falando bem superficial. Sim. E aí, linkando a Kimbanda, né? O que é a Kimbanda? A Kimbanda, ela é o culto da margem. Ela é o culto da margem, é onde, ao longo do processo histórico do Brasil, tudo que falam que não serve, a Kimbanda faz. Né? Então, é a Kimbanda onde estão os trabalhos mais pesados, trabalho de matar mesmo, de botar pra fuder mesmo. Tudo de ruim é a Kimbanda. É uma verdade? É. Meu Deus. Tô brincando. Não é. Não é dessa modo, né? Mas é desse modo que você vai entender por que eu falei que isso é uma verdade. Porque a Kimbanda, ela realmente trabalha com espíritos que foram completamente marginalizados, que são Exu e Pombogira. Kimbanda é Exu e Pombogira. Como Somente atuação principal. Linha da Somente. esquerda. Lá chama linha da esquerda. A gente não chama mais sim, entenda assim. Sim. Porque pra gente, esquerda e direita é tudo uma coisa só por causa da dicotomia, bem e mal. E é importante. Aí uma crítica. Se a Umbanda prega o amor e a caridade, quando você vai a um terreiro ou você escuta um ponto, tá lá, Xangô, devolve pro peito de quem essa macumba... Tipo, devolve essa macumba pro peito de quem mandou. É bondade? Ou é lei do retorno?
Como que vocês lidam com isso? Porque eu acho meio contraditório. Pela dicotomia, A gente vai peraí. entrar nisso. Pesado, tá Se vocês ligado? quiserem, na verdade, que também é Podemos. muito profundo. Mas assim, só pra acabar a questão da Quimbanda e pegar esse gancho que você falou que vai entrar nisso. A Quimbanda, na verdade, ela é quem agrupa esses espíritos marginalizados, porque dentro da Quimbanda Exu, antes de um espírito, uma entidade é uma condição, né? Então, assim, às vezes Caralho. você vai ter um caboclo que vai estar atuando na linha de Exu, vai ter uma baiana que vai estar atuando numa linha de Pombogira, assim como uma cigana, exemplo, Pombogira cigana, que mistura, né, esses povos que Uhum. da Umbanda. Então, em Quimbanda, Exu e Pombogira são uma condição, outros espíritos podem vir atuar, mas é o culto a eles. Quem foram Exu e Pombogira? Se a gente parar pra pensar. Diversos, tá? Então vamos falar de uma parte mais marginalizada, pensando em vários contextos formadores do nosso país. Escravizados, que formaram quilombos junto com os povos originários. Os indígenas. Os indígenas em si só, na sua essência. Prostitutas, que vieram, né, como a escória. Padres, que foram considerados hereges pela igreja. Bruxas, que foram queimadas pelas fogueiras. Senhores. Os excluídos da história. Não só senhores, que escravizaram, que mataram, que abusaram, que estupraram, mas que de alguma forma, em vivência ao longo das vidas, se encantaram de alguma forma. Olha, que louco falar isso, né? Tipo, não, Exu e Pombogira são várias raízes. São várias raízes. Pô, deu uma Então na é cabeça esse agora. povo, cada Exu e cada Pombogira tem uma história, e a Quimbanda vai emergir nisso. Dentro da Quimbanda, a gente tem fundamento. Ao contrário de que às vezes não acontece tão profundamente em outros cultos ou religiões. Então, a gente sabe de onde vem. A gente sabe o reino, a gente sabe quem é, a gente procura saber a história. Ah, é quem foi em vida, então. Não questionando, mas eles mostram. Então, é essa formação, nesse contexto, que a Quimbanda traz essas entidades e essas energias para nossa vida. Mas o que é Quimbanda? Quimbanda, na verdade, é uma palavra do Banto, que quer dizer o feiticeiro ou feiticeira com a arte de curar. Olha. Então, por mais que a Quimbanda, né, tudo que falam da Quimbanda, é a única que realmente no processo histórico, que a Quimbanda é brasileira não só porque veio de raiz africana também, mas consolidou aqui no Brasil como ela é hoje, o feiticeiro com a arte de curar. Então, a Quimbanda, antes de mais nada, é cura. Um trabalho que é feito na Quimbanda de destruição só vai ser desfeito na Quimbanda, por causa de fundamento. Então, o que eu falo para todos os meus clientes, para os meus irmãos que eu convivo, os adeptos que chegam até mim e acabam indo para o meu templo, né, para a casa de Marabô, que inclusive é lá que sou iniciada, é fácil derrubar alguém. Quero ver você levantar. Quero ver levantar. Às vezes, né? Ah, eu chego no candomblé. Você tem que iniciar para o orixá, porque senão você vai morrer. Isso já aconteceu comigo. Eu iniciei porque eu ia morrer, sendo que eu não precisava. Ter feito até empréstimo com a agiota na época pra me iniciar, saca? Então, Peraí, é assim... caro? O quê? Envolve grana? Iniciação? O quê? Eu não sabia disso, não, menino. Porra. Tá por fora. O que a gente começou falando? Ah, é o mercado. Tudo é o mercado. Caralho. Olha só. Mas eu já vou desconstruir isso também, porque não é só o mercado, dependendo como você lida. Pra eu fazer um trabalho hoje pra levantar alguém, tem até testemunhas aqui, eu não gasto menos de R$1.000. Não invisto. Então só é um mercado. É um mercado. Mas até onde vai? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, né? É o momento de eu fazer pergunta. Pra você, uma clínica de estética é um mercado? Claro. Uma clínica de cardiologia? Mesma coisa, é um mercadaço. De transplante de órgão? Sim. Tanto que o sonho do pessoal é fazer medicina, não para ser médico do Hospital das Clínicas. Fisioterapia? Só clínica. Fisioterapia? Sim. Psiquiatria? Psicologia? São curas. Sim. Aí eu sou uma quimbanda, que eu vou conseguir tirar da merda, ou te colocar na merda, dependendo, e vou fazer de graça. Vou tirar do meu bolso. Se eu sei quanto que custa cada bicho que eu uso, cada farinha, cada grão,
a minha mão, a minha energia, o Trabalho meu braçal. investimento pra dar. Caralho, eu sou uma feiticeira. Eu sou um profissional nisso. Senão eu tava na Umbanda. Nunca pensei assim. Porque do outro lado tem um ser humano trabalhando. Na verdade, ele é a ponte. Na Quimbanda, o dinheiro é entidade viva. Ele potencializa os trabalhos. Pra eu fazer um trabalho pra alguém de trabalho de limpeza, de pessoa que tá perto de suicidar, eu fico me preparando há 3 dias. Eu vou passar um dia no Mercado Central comprando elemento. É o meu trabalho. Não é brincadeira. Não é. Exu não é brincadeira. Não que os outros sejam, mas não é brincadeira. E se eu não cumprir com a minha honra e minha integridade, o culto me engole. Ou seja, você é uma cura espiritual. Todos Sou os uma- outros exemplos eram curas do corpo. E a Quimbanda seria a cura espiritual. E física também. E física também, olha. E mental. Se você souber o que você faz. Sim. Né? Não substitui. As coisas andam juntas. Sim. É claro que você não vai chegar com um câncer e eu vou falar assim, eu vou te curar. Não é sobre isso. Mas dependendo da etapa que você chegar pra mim com câncer, eu vou saber te falar assim, olha, vamos ver aqui ancestralmente falando, por que você tem tendência a isso? O que você fez de excesso ao longo da sua vida? Então, às vezes, se uma pessoa muito jovem vai se iniciar na Quimbanda, alguns processos já vão ser quebrados para que no futuro ela não tenha um câncer. Então, se eu chegar lá com o exame, Ela você não... querendo se iniciar já. Não, vai escutando. Não, é o meu momento. É o meu momento. Então, se eu chegar lá com o exame, falando que eu tenho, você não vai rasgar e falar, tá curado, não. Tá louco. Pronto. Irresponsabilidade total de quem faz, porque tem pessoas que fazem. Vou dar Eu já vi gente morrendo por causa disso, no Dá um kardecismo. exemplo. Nó, pesado. E em outras também. Nó. Em outras também, por aí. É, E exatamente. evangélicos, É. principalmente, também falam muito isso. E Vou outras dar um também. exemplo. Então você é iniciada e você faz isso, se eu não me engano, dentro de um terreiro, dentro de uma casa. Eu consigo, como indivíduo normal, né, terreno, sei lá, exercer essa feitiçaria fora desse espaço, por exemplo, na minha casa. Ótima Quais seriam as pergunta. consequências? Ótima pergunta. Sabe? Inclusive, já vou lançar aqui que eu vou lançar um e-book sobre isso. Caraca. Fala pra gente que a gente divulga, Empreendedor, tá? é. É sério, é É, real. nós divulgamos. É. Doido, Porque não vamos doido. chegar nessa parte do empreendedorismo. Vamos porque lá. ela não é só Não, feiticeira, é legal, cara. essa porque pessoa mística que não. Tem várias vertentes nessa Eu jovem. tava É. lendo aquele livro comprei, né, da bruxaria Wicca. Então, a primeira parte é um historiador comentando sobre feitiçaria. Então, assim, e a segunda parte são os rituais, que eu não cheguei ainda. Mas é legal discutir isso, esse rolê inteiro. É bacana pra Não, caralho. eu tô. Como Sim, você isso. diz, eu estou flipando. Ai, vamos lá. Eu sou iniciada hoje num templo de Quimbanda, né? Que se chama Casa de Marabô. É um dos maiores do Brasil, se não o maior, em relação a tanto em número de adeptos, mas também enquanto referência, seriedade, né? No que é feito e no que é ensinado, o que é passado. Já pesquisa. Casa de Marabô. Já pesquisei. E o que acontece? Quando a gente se inicia, né, dentro da Quimbanda, a gente tem um caminho que a gente precisa percorrer. Cada um tem sua trajetória, né? Uhum. Eu já vim com uma bagagem de feitiçaria anterior à Quimbanda, mas que dentro da Quimbanda eu estou no processo de ser lapidada, né? Então, estudando fundamento, estando no templo, estando no terreiro, sempre que eu posso, meu terreiro é em São Paulo, né? Esse ano eu tô indo menos por causa do meu empreendimento, mas ano passado, pra vocês terem noção, eu fui todo mês pra São Paulo, pra Que estar doido. no chão do terreiro, pra eu estar aprendendo, pra eu estar lá vivendo, entendendo não só de magia, mas de coletividade, de crescimento, de levantar pessoas. E quando a gente é iniciado, né, a gente tem responsabilidade com a gente mesmo, com o nosso espírito e com o outro. A gente é pactuado, existe um pacto, né? Eu tenho um assentamento na minha casa, eu tenho um morto na minha casa ali que eu cultuo, que eu cuido, que eu converso todo dia como se eu estivesse conversando com você. Então eu tenho responsabilidade com ele, com o nome da minha família, que eu tenho que zelar, tenho que honrar e tenho que ser leal. Aquilo que eu aprendo com eles. E eu faço isso na minha casa. Mas com uma outorga espiritual, não só do meu sacerdote, porque eu não sou sacerdotisa. Eu sou uma iniciada, né? Eu não sou uma meto de Quimbanda. Eu sou uma iniciada que tenho outorga espiritual para desenvolver alguns tipos de trabalhos na minha casa. Por exemplo, eu posso te iniciar? Não.
Não sou uma sacerdotisa, não tenho fundamentação, não tenho conhecimento pra te iniciar. Mas eu tenho conhecimento pra fazer o quê? O primeiro passo da Quimbanda é você abrir um oráculo. Então, no oráculo eu vou entender o que você precisa. Dentro do oráculo, eu vou ser responsável, como um médico seria, de saber o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. O que eu não consigo fazer, Tatinha, mamacita, bora lá. Entendeu? O João deu uma rachada ali, cara. Não, entendi. Então assim, a pergunta é, você enquanto pessoa não iniciada, se você pode fazer alguma coisa ou se você não pode fazer alguma coisa, vai da sua responsabilidade, cara. Saca? Legal. Não é sobre poder ou não poder, é de você entender quem você é e o que você faz. É a mesma coisa de profissional. Se eu tô formando aqui em medicina agora, eu já vou entrar pra sala de cirurgia? Saca? Uhum. O que não impede de você começar a desenvolver vínculos pessoais seu com sua ancestralidade, que é o que o meu e-book fala. Como cultuar Exu e Pombogira, se você já os tem de maneira segura em casa. Pra desmistificar essa coisa. Ai, Exu não pode ficar dentro de casa. Ai, se Exu ficar dentro de casa vai desgraçar a minha vida, porque existe muito isso. Vendo? Não é por aí, né? Mas o que você faz pro outro é outros 500. Tá. São processos. Só me Mas eu faço esclarece. na minha casa, tudo. Já do e-book e tal, Exu e Pombagira, o que seria? É uma entidade, mas pelo que eu entendi, vê se eu entendi certo. Uhum. É uma entidade que nem Deus, sim? Ou é um momento que algum espírito tá passando? Porque você falou que são vários, né? Vários se manifestam como Exu, foi isso que você falou, não foi? Sim. Então, ou seja, ele é tipo um casulo que o espírito chega, entra e se apresenta, seria isso? Ou não? Ele... Ó, Doido. você quer falar Não, sobre? não. Você começou? Quero não. Tô de boa. Se a gente entrar no critério Deus aqui, eu acho que é não, um se eu outro só usei podcast. pra eu me entender, eu entender. É. Só É pra... porque os nossos ouvintes, às vezes, são crianças entre 15 40 anos? a 100, e aí, É. assim, eles não sabem, e às vezes, pô, que legal, Não. quero acender uma vela na minha casa. Então, assim, Calma. relaxa, gente. Não. Então, Exu e Pombogira são poderosos mortos. Então, são seres que já viveram em terra e que de alguma forma se encantaram, né? Evoluíram a ponto de não precisar voltar para esse inferno que se chama planeta Terra, Uhum. né? Isso por diversas questões. Então, eles se encantaram e vão existir diversos Exus e Pombogiras. O mais famoso de todos que eu vou falar aqui, vocês conhecem, Tranca-Ruas. Quem nunca ouviu falar de Tranca-Ruas? Sim, eu ouvi falar. Né? Ou geralmente, ou tipo Exu assim, Caveira. Exu Caveira, justamente de forma pejorativa para se referir a pessoas que ou são malandras, ou que são bêbadas, ou que são assassinas. Aí já até, tem um né? outro lado que a galera fala, o bêbado tá na rua. Aí tem uma galera que fala, não, filho, mas ele é guardado por alguém. Ele não... o bêbado ele cai e não machuca e levanta. Porque em tese teria alguém que ajuda esse cara. Entendi. Mas você não pode desprezar ele, não. Louco. Então, Exu e Pombogira são essas entidades, essas forças, poderosos mortos, mais evoluídos que têm alguma ligação com a gente, podendo ser consanguínea ou não. Isso varia de caso para Sim. caso. Então, por exemplo, eu, através de oráculo, né, embora no meu caso tenha acontecido um pouco diferente, meus espíritos vieram e trouxeram o nome e depois foi confirmado por oráculo, nem sempre isso acontece, mas hoje eu carrego o Exu Rei Sete da Lira e a Pombogira Maria Trincheira, que na verdade é Maria Padilha do Inferno, mas gosta de ser chamada de Trincheira, então ponto final. Porque, na verdade, são arquétipos construídos pelo ser humano. O ser humano não cataloga tudo? Sim, Você é geógrafo, né? sim, você é geógrafo. Então você sabe que tem os nomes de tudo. Não foi diferente com a Exu Pombogira. Então, arquétipos existem, que inclusive o oráculo é feito de arquétipos, e alguns Exus trouxeram nome, outros foram nomeados, e assim se surgiu uma falange gigante de espíritos que acompanham e que estão aqui no nosso meio, mas em outro plano. É isso, Exu Pombogira. Entendi. Bem Não, entendi, superficial. eu entendi. Vocês entenderam? Eu entendi. Você Sim, entendeu, João? Você professor. entendeu, João? Sim. É. Ou seja, são seres O João ficou calado. mais do que iluminados, né? Tá São com superiores São. que gostam tanto daqui que querem conviver aqui entre nós. O João tá assim, ó. Mais ou menos, Mais seria ou menos, isso. né? Porque querer conviver aqui na Terra tá lascado, mas eles gostam. Gosto. Mas assim, Exu não é amigo, Exu não é guardião, Uhum. Nem mentor. nem mentor. A galera, isso é Exu muito bota pra kardecista, não? fuder quando precisa mesmo, entendeu? Não tem dessa não.
É tipo assim, caralho, tu tá vivo. Então, Eu te dou o caminho aqui, você vai ficar... É o que eu falo, muita gente vem, quero dinheiro, quero abrir caminho. Tá. Você trabalha? Não. Tá. Você tá colocando currículo, tem algum lugar que você quer? Não. Cara, então morre, saca? É melhor. Morre, sabe? É melhor. Porque se você vier me falar, olha, meus caminhos estão todos fechados, eu trabalho, sei lá, na área de marketing, tô querendo entrar nessa empresa em específico. Ah, você quer entrar nessa empresa em específico? Beleza. Então bora fazer um trabalho pra que você consiga desenvolver e entrar? Bora. Aí eu falo, aí é 70% espiritualidade, mas 30% você faz. E Exu não é diferente. Dá corda. Cara, tu tem que crescer, você tá vivo. Entendeu? Você tem que entender o mundo que você vive, você tem que entender seu privilégio, seu desprivilégio, você tem que entender que às vezes pra você vai ser 20 vezes mais difícil você chegar aonde o carinha tá ali, que o político tá ali sendo corrupto, saca? Consciência de Você tá classe. disposto a isso? Porque aí entra a questão da moralidade, aí a lei do retorno. Você tá disposto a ser um corrupto? Porque eu falo, gente, falta de caráter não é você matar alguém, é você não assumir o que você fez. E a moralidade mora ali. E não é a lei do retorno, é a lei da ação e reação. Se eu do nada levanto aqui agora, dou um tapa na tua cara, qual que vai ser a sua reação pra mim? Agora, provavelmente, você ia ficar chocado. Vou ficar chocado. Vou te largar aqui, ué, porque eu fazer sei o que se eu devolver, eu vou preso. Um exemplo. Isso é ação e reação. Não é a lei do retorno. Uhum. Cara, se eu mato alguém, eu não sou burra. Eu vou saber o que pode acontecer comigo em terra. Mas eu vou ser a pior pessoa do mundo se eu matar alguém? Esse assunto pode pra essa faixa etária que vocês atendem? Não, pode. Qualquer coisa vocês cortam, né? Aí chega lá assim, ô pessoal, mano, tio Tom falou assim, pode matar. Não, é porque eu gosto de usar o exemplo de matar, porque eu acho que é o pecado extremo, mais né? abominável, sabe? Não, tá sim, tranquilo. tranquilo. Então, por exemplo, às vezes o que a gente viu, notícias, Não, sim. ramo educacional, a gente viu há pouco tempo uma mulher que matou o namorado porque ele molestou a filha dela. Pesadaço. Muito pesado. Nossa, ela é errada, ela vai pro inferno? Ela tem que ser preso. Não, né? Esse é um debate moral. esse é um debate muito moral e tem uma jurídico, tudo que você imaginar, porque pessoas que defendem o amor, não tô falando de pessoas políticas, não, pessoas do nosso cotidiano, quando é algo relacionado à violência com crianças, eles se transformam. Se transformam e falam, E cara, é por isso que eu gosto desse exemplo. eu acho assim, tipo, o que você acha que tem que fazer com alguém que violenta uma criança? A pessoa vai ter que matar. Opa! Mas você não é contra a violência, mas existem... A pessoa fala assim, ó, existem crimes que talvez você consegue ser até absolvido. O cara já pensa até no direito, assim, já pensa nessa lógica. É, coisas menos... Aqui a gente come vaca, acho que na Índia não se pode, é um bicho sagrado. Sim. Então a moralidade, ela passa por várias questões. E além do retorno, na Quimbanda não existe. Existe ação e reação, existe você ter caráter. Você é uma pessoa de caráter? Você assume o que tu fez? Vai segurar o rojão. Você consegue ser o melhor de você mesmo a cada dia? Naquilo que você acredita? Ou não? Legal isso, hein? Então, tipo assim, cara, quero ser milionário. E se eu te falar que existe só 7 jeitos de ganhar dinheiro? Outra apostila. Momento... Coach. Zoeiros. Araê. Araê, eu ia acertar. Calma. Desculpa. Araê, the coach. Né? Como ficar milionário segundo Araê. E se eu te falar que esses 7 caminhos, desses 7 caminhos, pelo menos 3 envolve algum tipo corruptivo. Se a gente for parar pra pensar, o que dá dinheiro pra caralho? Lideranças mais diversas, eu não vou falar tudo. Vou dar só 3 exemplos mais comuns. Acho que esse pedaço vai ter que cortar. Sexo. Deixa só no Spotify. Comida. Vício. Vou tirar o sexo, porque sexo pode entrar em vício. Vício. Coisa que dá dinheiro pra caralho. Mas e aí? Você tá pronto pra tirar a foto e colocar no OnlyFans? Exatamente, você tá pronto. É o que você mais escuta, né? Pô, poderia estar tirando foto, colocando no OnlyFans, mas tô aqui numa sala com 40 alunos. O que eu quero dizer é que não é sobre isso. É quando a gente entende quem a gente é. E de onde a gente veio, a gente entende pra onde a gente vai e como a gente vai. E cada um assim. O papel de Exu, o papel da Quimbanda não é julgar ninguém.
Mas a justiça de Exu é muito tênue. Ah, você quer mal de alguém? Você tá disposto a perder do lado de cá? Se você tiver, bora. Eu sou a moral. Eita. Chegamos num ponto... O João tá ali. Porque Exu transcende esse tempo. Sim. Exu viveu, aí geograficamente falando, que depois a gente vai chegar na questão de Chico Xavier, que tem uma teoria muito louca, que eu não vou entrar aqui, na época de Pangeia. Tem uma teoria que a gente tá na 5ª extinção humana, perto da 5ª, já existiu anteriormente. Tô falando de um temporal muito louco, sabe? Pra vocês entenderem. Exu veio, tipo assim, antes de Cristo existir, saca? Como outras entidades. Então, Caralho. a moralidade de 3.000 anos atrás não é a mesma de hoje. Uhum. Se fazia sacrifício de criança. Sim. Sim. Os gregos faziam isso, né? Os Mas próprios... E até antes dos felizão de gregos, virgens. Entendeu? Né? Pensando até nos indígenas aqui da América do Sul. Ainda O hoje. nome do Rei Sol cortava a Não, teve cabeça. Não, mas Tem ainda caso, hoje, tu de tem um- indígena que de repente, se alguma criança nasce com alguma deficiência em alguns lugares aldeados, Tem não um tá apto caso... pra sobreviver. Não mais hoje, mas tô falando de Sim, ideologia, pensando sabe, lá atrás, gente? pensando em outra era. Outra era. Tem um caso, Uhum. que você comentou dos indígenas. Teve um... Eu não sei agora, me fugiu, mas eu já li sobre. Que teve um padre que chegou e pregou pros indígenas. Catequizou e tal. Os indígenas, porra, velho. Cal pra caralho essa parada aí. Comeram o padre. Assaram ele, mandaram, viu? Porque você tinha uma tradição onde o guerreiro, quando você pegava ali, ele tinha uma energia e você, caralho, o outro guerreiro da tribo rival é a minha fonte de energia. Quero ser igual esse cara. E o padre foi de arrasta pra baixo, né? Ou pra cima, vai saber. Né? Ué. Relativizando agora. Porque a energia dele é diferenciada. Pô, Ele o cara conseguiu falou, dobrar a caralho. tribo. Velho. É, gente. E aí, em resumo, a gente vive a moralidade cristã. A gente não, a gente é muita gente. Araí. Era aí. Cara, tô encantado. Qual o significado do nome Araí? Ser humano. Yorubá. Ó, pra você ver. Pra você ver. Eu tô muito viajando aqui, mas tô gostando demais. Mas você vê que também, você já mostrou que você tem todo um lado místico, religioso. Religioso Espiritual. não, espiritual. Sim. E também empreendedor. Você Sim. vai lançar um e-book, né? Nós queremos o link depois do e-book pra gente divulgar pra você. Nossa, gente, eu sou Mais uma a rainha da cobrança. procrastinação. Isso. Não, todos nós. Né? Né? Todos nós. Mas você também tem uma loja, né? Uma loja. Que fica num local, assim, histórico, de BH, Exatamente. né? Que passou hoje passa nos últimos tempos por uma mudança, né? Na cultura de Belo Horizonte, que essa cultura de Belo Horizonte passa por uma gentrificação. E você tá lá, que é no Mercado Novo. Né? Como é que você toda... E eu sei que você também tem muita história, empreendedora quase internacional. Posso Né? fazer Quase internacional. uma pergunta? O que é gentrificação? O que é gentrificação? É. Vamos É lá. pros alunos real, porque eu Então, fiquei pra na quem dúvida. não sabe, Eu não sei também, gentrificação. não. Você não sabe o que é gentrificação? Não. Né? Você tá me olhando, eu sei, mas eu esqueci de como Não. explicar. Eu já pesquisei. Vamos É um lá. retorno, é uma coisa. Vamos lá, Ah, explicando. não, entendi. Vamos explicar o que é gentrificação. Importante, real. São espaços urbanos Isso. coletivos Uhum. que são alterados para eles voltarem a funcionar. Vou dar um exemplo clássico aqui. Rua Sapucaí, para quem mora em Belo Horizonte. Era uma rua comum, como qualquer outra, meio que abandonada. Mercado Novo, um mercado ali para comércio, meio apagadinho, porque Isso. pertinho dele tem um mercado central, o mais tradicional. E aí o que você faz? Você faz uma alteração paisagística, de localização, Legal. de estacionamento, para que as pessoas voltem a viver ou voltem a utilizar aquele espaço. Qual que é o diferencial da gentrificação para essa mudança? Que na maioria das vezes, essa alteração ela não é para o público que vivia ali. Aí você chegou num ponto importante. Você vai fazer uma alteração para um público que não, você quer que esteja ali. Então, para uma classe social diferente. Eita. Então, se você vai, por exemplo, no Mercado Novo de dia até às 17 horas, é um público. Depois das 18, é um outro público, que não é o mesmo que está ali. Então, o pessoal até brinca.
De dia você é um PF de R$23 e à noite é um PF de 70. 70, A 100. pizza, o pedaço. Isso é gentrificação, R$40. tá? Isso é uma mudança. Então o espaço urbano ele tem essas transformações. Sim. Né? Tem outra Legal. coisa no espaço urbano que eu não vou aprofundar, mas são, por exemplo, a paisagem para as pessoas não utilizarem, né? Como assim? Você começa a utilizar mecanismos das pessoas não deitarem, para você não ter pessoas dormindo debaixo da ponte, os bancos de ônibus, para você esperar o ônibus, você vai esperar em pé ou numa posição maior do que mais ou menos 60 graus. Né? Você tem toda uma alteração na paisagem para o espaço ele não ser ocupado pelos mais pobres, mas sim para aqueles que têm dinheiro para pagar um estacionamento, tudo e tal. Então o Mercado Novo ele passa por essa gentrificação. Então, e não só o Mercado Novo. Em Belo Horizonte você tem a Sapucaí, né? A Praça Raul Soares. Sim. Então, um tanto de loja, de bares ali estão acabando, estão virando McDonald's, Araújo e tal, e bares super estilosos. E a ideia é que a Praça 7 também seja desse jeito. Vai ser a New Empire State lá. Nossa, naquela rua especial de Nova É York. Rio de Janeiro. Não. Naquele pedaço aí fechado, Não, vai ser na Praça 7 mesmo. Eles vão colocar painéis de LED pra ficar todo um rolê meio Nova York. Meu Deus, a República é um lixo, gente. Enfim, isso que a gente... Eu esqueci o nome da rua de Nova York, mas é isso. Isso é gentrificação. Isso é gentrificação. Legal. Bem simplesinho assim, tá? E agora, voltando. O motivo. Como para lá no Mercado Novo? O Mercado Novo é esse espaço de mudança, já que é um público diferente, é um pouco mais jovem, ao mesmo tempo mais descolado, vamos dizer assim. Primeiro porque eu sou muito pirada, né? Cismei com o Mercado Novo, eu falei, bora, vou dar um jeito de colocar, que não sei, mas eu vou dar um jeito. Eu quero entrar no Mercado Novo. Vou dar um jeito de entrar lá. Justamente por causa dessa questão de gentrificação. Então foi um pensamento tanto comercial também, para girar mesmo mercadoria, dinheiro e tudo mais, essa questão de progresso. Até mesmo para eu sair numa condição que eu estava em Belo Horizonte desde quando eu voltei de CLT, trabalhando em shopping. E tipo assim, cara, eu quero crescer na vida. Eu não vou crescer na vida trabalhando para outras pessoas. Eu vou trabalhar por mim mesmo, já trabalho, quero trabalhar só para mim mesmo. Qual o espaço de BH me contemplaria na questão do que eu realmente sei fazer? Né? Que é a questão artística, esotérica, espiritual, Mercado Novo. Então, o primeiro passo foi eu trabalhar no Mercado Novo, para entender se era a minha linguagem mesmo. Então, eu fiquei lá trabalhando 2 meses como freela, num bar específico, observando o movimento, as pessoas que iam, o horário e tudo mais. Vou contar o nome do bar, só. Não vou fazer esse merchan. Não precisa. Eu não quero. Mas eu vou merchan dela. Aí, fui observando, fui sondando valores, sondando as coisas e falei assim, pode ser interessante, né? Até mesmo porque, para desmistificar e desconstruir também a questão de espiritualidade só em lugares muito fechados, Sim. né? Então, eu sou da Quimbanda, eu jogo oráculo de Exu, mas para além disso, deu tempo, né? Não, pode ir. Para além disso, eu sou taróloga, né? Sou cartomante, jogo baralho cigano, jogo dadomacia. Por que não levar para um espaço comercial isso? Uhum. Porque é o meu trabalho e comunica com essa linguagem jovem, ancestral, atemporal, né? Mas aí eu pensei, não consigo fazer isso sozinha, né? Nem quero, talvez, né? Não consigo. Então vou transformar esse meu corre numa loja colaborativa. Vou dar espaço para outras marcas, além da minha, poderem crescer junto comigo. E é um lugar que o Mercado Novo já traz, né? Essa questão. E aí é isso, na força, no foco, na fé, na coragem, bora, mas com o objetivo de fazer crescer um negócio, um começo de um negócio, e também para me atrair mais olhares, não vou mentir, mais visibilidade por estar nesse lugar, né? Atrair o Zoom Branca, desculpa, gente. Mas é verdade, porque tá tudo bem, todo mundo é ser humano, saca? Tá tudo certo. E qual que é o nome da loja? Lira de Fogo. Lira de Fogo. Collab. Lira de Fogo Collab. Inclusive trouxe presente pra vocês. Ah, mentira! A merchan dela. Ó, você vê, cara. Véio. Olha só. Detalhe importante, o que significa? Lira de Fogo, né? Como eu já te falei com vocês, o meu eixo é o rei 7 da Lira. A Lira é um reino dentro da Quimbanda. Caraca. Que mexe justamente com arte, com excesso, com loucura, com dinheiro, com movimento, com prazer, com dor, com tudo que vocês imaginarem. E aí é isto. Eu vou fazer um vídeo só com esses presentinhos. Vou mostrar pra vocês esses aqui que eu escolhi com carinho.
Se ferrou, viu, Elvis? Já era, Isso você não daqui veio hoje. é um Oxóssi, ele é um orixá dentro do Keto, que a gente chama de Oxóssi, ele é um Odé, ele é um caçador. Então eu trouxe pra vocês, pro Saber Livre, pra vocês terem essa força de prosperidade, de fartura, de Caraca. estratégia principalmente, porque ele é um caçador, pra que vocês não desistam na primeira dificuldade, que vocês continuem nessa caçada, nessa energia, nesse foco, para que ele possa realmente abençoar e dar força para vocês, porque a gente sabe que não é um projeto simples. E quando vocês estiverem na baixa, olhem para eles, cara, vou persistir. E saibam que um bom caçador não é aquele que sai atirando e matando tudo que vê pela frente, mas é aquele que tem uma flecha e sabe exatamente para onde atirar. Então o Jó está aqui para lembrar isso para vocês. Obrigado. Esse de Vai verdade. ficar na mesa, tá? É pra A ficar na partir de mesa. agora, o nosso episódio vai ficar aqui. Porque é presente. Se é presente, tem que ficar. Aí vocês né? que mandam. Ou, Saizinhos de banho, na verdade é escalda-pés, pode colocar em banho também, vocês fervem. Chegou do dia cansado do trabalho, já estão regaçados de tanto trabalhar, já tô palo santo pra umidificar ambiente. Essas aqui são ervinhas, cada uma pra um jeito. Caraca, véi. vai dar briga Incensos. pra separar isso, hein? E aqui um isqueiro Essa também aqui eu pra vou vocês levar, né? acenderem os incensos. Olha que legal. Caraca. Bacana demais. Tudo produto Lira da de loja. fogo, então onde eu encontro Lira de Fogo? Mercado Novo, terceiro andar, corredor é. Então vamos lá. Então olha pra você. Lira de Fogo, terceiro andar, no Mercado Novo, corredor E. Pra muitos, corredor E. Então você vai lá no Mercado Novo, vai lá pro terceiro andar, corredor E, e você vai encontrar o quê? Lira de Fogo. Dica importante, se você subir pela rampa do segundo andar, você já sai direto no corredor. É só ir, não tem mistério não. Subiu a rampa, Vai já ver sai no aqui, ó. corredor, vai achar esse símbolo Lira lindo. de Fogo Collab. Só Aqui, que ó, lá tá o esse Collab. símbolo lindo, maravilhoso aqui da Lira de Fogo. Araí, Ó, rosa branca, baixa energia, inveja, mal olhado, banho, aroeira, descarrego, sálvia, é pra acalmar o ambiente e tudo mais. Vocês podem fazer banho, isso aqui vocês não podem tomar, viu? Vocês podem fazer banho, pode perfumar o ambiente, faz depois eu não modificação. vou ter que dividir, né? Deixa quieto. Araí, quero agradecer a presença. Pena que foi pouco tempo, a gente tem o prazo é curtinho. Sim, tudo Aprendi bem. demais, Legal. né? Nem chegamos na parte de Chico Xavier. Cara, nem chegamos, a gente tem que ter parte 2 e Pô, parte Dá 3, pra... né? A gente pode pensar, cara, Hum, o aniversário do Chico Xavier sim. em Pedro Leopoldo. Então, E a aí, casa tá aberta falar aqui sobre. pra você estar voltando. Então, não diga, eu quero falar com os meninos, quero falar, quero descarregar um pouco de Eu conhecimento vou lá. ocupar toda semana, É. viu, gente? Você vai ser fixo. Quem sabe, a gente queria um quadro Tô fixo pra brincando, você. gente. Mas, enfim, muito obrigado. Eu que Valeu agradeço, mesmo. de verdade. Tá? Foi um privilégio, um prazer estar te conhecendo e conhecendo toda a sua trajetória, todo o arcabouço de valores e de ideias e de conhecimento que você tem, que enriquece cada vez mais nosso dia a dia e torna cada vez mais forte a nossa ideia de saber livre mesmo, que a sabedoria é livre e para você ser livre você tem que conhecer todos os caminhos, né? Exatamente. Então, nessa reta final, meu querido, algum tchau, Queria mandar um abraço pra Poliana. A gente tava conversando sobre esse assunto aqui antes do episódio, de forma aleatória, em cima da moto. É mesmo. Bom, E ela vai gostar pra caramba. Já tirei foto, já mandei. Falou que legal, tá lá. seus abraços. Abra, gente, muito obrigada, viu? De verdade. Como eu falei, foi importante pra mim esse convite, porque eu nasci em Pedro Leopoldo. Eu nunca tinha participado de um podcast em si, admito que é uma coisa que eu acho muito massa. Não Nem a escuto, gente. mas acho muito foda. Nem a gente tinha participado. É. Então, assim, Então, começar com isso, falando um pouco mais, não só da minha trajetória, mas do que eu acredito, da minha cultura, que não são minhas, não é minha, na verdade, são de tantas pessoas, e que faz a diferença em saber desconstruir que outros modos de viver e se pensar são válidos, né? Então, é um espaço de troca muito importante. Obrigada, de verdade. Boa, nós que agradecemos. Aproveitar, indica uma trilha sonora para nossa foto oficial. pode ser um ponto, não tem problema não. É, eu sei, é porque eu não sei o nome do ponto. Coloca um que vai conhecido. Da Maria Padilha. Amor, amor, amor é uma palavra pra quem sabe dar valor. Vocês vão achar. Pode deixar. Maria Padilha, ela é fiel, é ouro que cai do céu. Todo mundo conhece, gente. Pode deixar.
Vou pesquisar e vai ser na foto Eu te do seu te mando o link. Pode Beleza. ser também do homem que eu matei, com 7 facadas. Interessante também. Ok. Tá bom? Pessoal, 3 horas da manhã. Não, eu tô de boaça, filho. Eu sou o cara iluminado, meu amigo. Pessoal, quero agradecer então a presença de todos vocês. Quero agradecer ao seu tempo que você ouviu a gente ou ficou vendo aí pelo YouTube. Então, se você quer encontrar esse episódio, outros episódios, que agora nós estamos assim, agora vários episódios. Então, no @Projeto Saber Livre, no Spotify e no YouTube e no Instagram. Lira de Fogo tem? Se eu quiser achar Lira de Fogo, tem no Instagram, algum No endereço? Instagram tem. Lira de Fogo, que é só Lira de Fogo. Lira de Fogo Collab. E o Rei das 7 Liras, que é aqui em banda. Então, 1000 Instagrams. vamos deixar lá todos os Instagrams aqui na tela e lá no Instagram também fazer propaganda. Então, A vida do vão lá empreendedor é comprar. difícil. Vida de empreendedor é isso mesmo. Quero mandar um abraço especial para minha tia Elaine e para minha tia Raquel, duas parceiraças lá de Sarzedo, essas irmãs que são minhas tias mesmo, de verdade, tá? Vivem brigando e unidas ao mesmo tempo, acho que é a coisa mais linda. E um abraço para meus irmãos, tá? No mais, tudo de bom para vocês e agradecer também a FPL por ceder esse espaço Obrigada, maravilhoso para a gente poder discutir tanta coisa bacana como estamos discutindo nos últimos tempos e principalmente no dia de hoje. Então, no mais, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Aquele abraço. Ele é bonitinho, né? Finalizou na hora certa?